Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. Bom dia, amigos. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre a evolução da soja e principalmente sobre herbicidas e as tecnologias que revolucionaram o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Para isso, recebemos o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker. Seja bem-vindo, Jones. Obrigado, Elpidio, pelo convite de estarmos aqui falando sobre este importante tema e um tema revolucionário que fala sobre a evolução da genética, dos herbicidas e também justamente da questão das resistências em relação ao período, ao longo do tempo. Então, realmente são tecnologias que transformam o manejo no campo. Jones, quando falamos em soja no Brasil, como foi o cenário inicial do uso de herbicidas lá atrás, nos anos 70 e 80? Bem, trazendo um pouco dessa linha cronológica, né? No começo nós tínhamos poucas opções seletivas e de controle também muito limitado, que não performavam bem no controle das plantas daninhas. Hoje os herbicidas pré-emergentes, no caso como a trifuralina e também o metribuzin, eles lá no passado eles foram os grandes pilares de controle dessas plantas, né? Então, só que eles apresentavam muito baixa seletividade e um efeito muito grande de fitotoxicidade na cultura da soja. Então, eram herbicidas que não eram modernos, mas era o que se tinha na época. E quando começou a grande mudança no controle de pragas daninhas na soja? Bem, falando respectivamente sobre a questão do conjunto de plantas daninhas, né, a virada ela aconteceu na década de 90, é fato. E aí com a introdução da soja RR a partir dos anos 2000, que teve a possibilidade dessa soja ser tolerante ao glifosato, isso simplificou o manejo, né? Reduziu os custos e também deu uma praticidade para o agricultor ao longo, né, do manejo das plantas como um todo, né? Então essa molécula ela tinha capacidade de controlar vários tipos de plantas daninhas. Só que com o passar do tempo, diante do uso contínuo, começou a aparecer algumas plantas que acabaram se adaptando a esse herbicida que é o glifosato. Mas com o tempo sabemos que o uso intensivo trouxe desafios. Que problemas começou a aparecer? Bem, dando um tópico, né, inicial, como eu havia comentado, essa questão do glifosato, ela acarretou a seleção de algumas plantas daninhas, né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente começou a observar, o capim amargoso, o caruru, que é uma realidade do nosso dia a dia. Isso mostrou muitas vezes que a tecnologia, ela deixou de ser eficiente na sua totalidade e precisava de um manejo integral de rotação e mecanismo de ação diferente. Então, o agricultor teve que se modificar e utilizar outras ferramentas para que mantivesse um controle efetivo e mantivesse a sua lavoura no limpo. E como a indústria respondeu a essa pressão da resistência? Bem, aí nós tivemos vários adventos aí ao longo do tempo, né? Em 2013 a gente teve o lançamento da soja intacta, né? Que além de tolerância ao glifosato também trouxe o benefício da tecnologia BT, que é um gênero de bactéria introduzido na soja, que tem a capacidade de formar proteínas para controle de lagartas. Então isso reduziu a pressão muitas vezes de lagartas, né, dentro e diminuiu também a questão do investimento do pacote tecnológico do agricultor. Depois veio as tecnologias Enlist, né, e Extend, tolerantes muitas vezes aos herbicidas auxínicos, aqui falando sobre o 2,4-D e também o dicamba. E, recentemente, também a questão do próprio glufosinato, né, que é um herbicida que até então não era seletivo para soja, e com o advento dessa introdução dessa tecnologia, a gente pode estar utilizando também o glufosinato como um manejo alternativo também para o controle de plantas daninhas. Essas novas tecnologias ampliaram o leque, mas elas resolvem definitivamente o problema? Elas são uma solução isolada, né, Elpidio? Ela serve para diversificar o manejo, isso que é um ponto importante que o agricultor tem que levar em consideração. O importante, muitas vezes, é o agricultor ter a noção de que adotar medidas de uma boa rotação de cultura, né, com diferentes mecanismos de ação,
utilizar produtos pré-emergentes, não deixar a tecnologia ser o alvo principal do controle. Isso é extremamente importante. Então, como dica principal, fazer uma boa rotação de cultura, utilizar mecanismos diferentes e também adotar práticas de conservação de solo, e aí utilizando a palha como mecanismo físico para impossibilitar também o desenvolvimento de plantas daninhas, é extremamente fundamental. Falando em regulagem, qual a importância da aplicação correta para o sucesso do herbicida? Bem, fundamental o bico errado, pressão incorreta, né? Então, o volume de calda sendo insuficiente reduz a eficiência e também aumenta os riscos de resistência. Então, muitas vezes a gente faz uma recomendação, e essa recomendação muitas vezes ela é correta, mas muitas vezes lá na ponta a gente tem bicos tendo uma vazão diferente uma da outra, né? Então, é preciso ter um olhar atento em relação à tecnologia de aplicação ajustada e também a biologia, como está o estado daquela planta daninha, como está a condição climática, existe uma umidade relativa do ar adequada, a planta ela não está estressada, são pontos importantes que fazem toda a diferença. No campo, os agricultores sempre perguntam: herbicidas em pré ou pós-emergência, qual o melhor? Bem, não existe um melhor absoluto, né? O ideal é programar muitas vezes a questão da aplicação sequencial. Então, combinando produtos pré-emergentes, isso faz com que a gente tenha diminuição dos fluxos emergenciais das plantas daninhas. E o pós-emergente, no caso de escapes, né? Então, o pré-emergente não foi efetivo na sua totalidade. Eu tive lá 50% de controle. Então, é importante, né, a utilização do pós-emergente, que ele te dá uma garantia de ter um controle sobre o que escapou. Então, essa estratégia prolongada melhora principalmente a questão do controle das plantas invasoras dentro de qualquer área de cultivo. Não só a soja, milho, trigo, arroz e tantas outras culturas também de subsistência. É importante olhar atento do início do solo ao estabelecimento da planta e o controle de plantas daninhas já com a cultura estabelecida. E quanto às plantas daninhas com resistência múltipla, como lidar com elas? Hoje nós temos, a que é mais conhecida é a buva, né, resistente, né? Aí nós temos aí algumas espécies diferentes que têm um comportamento diferente em relação ao glifosato, mas na sua totalidade são resistentes ao glifosato e também aos inibidores de ALS. Então, nós temos outras plantas daninhas que estão surgindo, como é o caso do próprio caruru, o Amaranthus híbridos, que é um tipo de caruru diferenciado aí que vem tirando o sono de muito agricultor e que tem uma disseminação, está tendo uma disseminação muito grande nos 3 estados aqui do Brasil. E como um todo, é importante a gente utilizar um sistema integrado hoje. O uso de herbicidas com diferentes mecanismos, uma rotação de cultura, uma cobertura de solo. E em situações extremas, até muitas vezes, a gente utilizar um manejo mecânico aí. Ou seja, através de um equipamento ou também, né, manual, né, que é catar aquelas plantas ali em reboleiras que se desenvolvem e que vão se multiplicar dentro da lavoura. E a questão pragas, como a tecnologia BT mudou o jogo? Bem, a tecnologia BT reduziu drasticamente a necessidade de inseticida. Isso é um fato. Então a gente tinha a presença de alguns tipos de lagartas, que é a anticárcia, né, que era muito presente na soja como um todo, e a própria helicoverpa, né? Então a gente tinha a presença da própria helicoverpa não só causando dano em folha, mas também em grãos. E a tecnologia BT ela foi melhorando ao longo do tempo, porque nesse escape, né, a gente foi empilhando várias outras proteínas para ter uma efetividade melhor. E no caso dos herbicidas, né, ela trouxe a possibilidade de incluir dentro, né? Então eu tenho lá dentro de uma mesma tecnologia, eu tenho um controle sobre
plantas daninhas e também controle sobre lagartas, né? Só que é importante destacar as áreas de refúgio, né? Para que a gente não tenha multiplicação dessas lagartas de forma muito grande dentro do ambiente. Porque a gente já vê a presença muitas vezes de um gênero específico que é a Spodoptera, tendo escapes, né, dentro de uma tecnologia BT. Isso tira a tecnologia do jogo. Então é importante o agricultor montar toda uma estratégia de manejo para que não faça com que muitas vezes lagartas tolerantes se tornem resistentes dentro do ambiente. Então tem que consultar a equipe técnica da FUBRA, tem que estar em conexão direta, né, com consultores técnicos que tenham conhecimento didático para que posicione da melhor forma possível essa questão da tecnologia, né, e também do manejo como forma de diminuição do aumento da população desse tipo de praga. E sobre doenças, tivemos também avanços? Bem, sobre doenças, a gente teve avanços significativos, né? A gente teve o desenvolvimento de cultivares, no caso, resistentes. Muitas vezes a questão de determinadas, no caso aqui a gente teve a introdução de alguns genes que têm a capacidade de tolerar a questão da própria ferrugem asiática, né? Então iniciou-se, né, a questão de alguns genes que têm a capacidade de melhorar isso. No início, né, elas tinham uma limitação em relação à produtividade, porque tudo que tu mexe geneticamente para tolerar alguma coisa, tu perde em produtividade. E a gente, ao longo do tempo, a gente melhorou muito a soja. E a introdução desse gene não expressou de forma integral a produtividade, mas foi uma ferramenta justamente para as áreas onde muitas vezes o nível de investimento era menor, né? Hoje já temos cultivares modernas aí, tolerantes à ferrugem asiática e também melhoradas, né, para que a gente tenha a capacidade de suportar diferentes outros problemas, né, de outras doenças, principalmente do gênero, daquele gênero que está conectado principalmente com o solo, né? Então são fungos necrotróficos que são presentes. Então a gente acabou melhorando a genética também para que a gente tenha uma super soja, uma soja tolerante a ferrugem asiática, mas também que complemente uma boa tolerância sobre o complexo das manchas foliares. Para o produtor que nos escuta agora, qual a principal recomendação no manejo de herbicidas hoje? Como tema principal, acho que a palavra que fica é diversificar. Acho que não depende, né, Elpidio, de um único herbicida ou de uma única tecnologia. Usar pré-emergente, também pós-emergente, é fundamental. A própria rotação de cultura, integração com a cobertura, na cobertura do solo, com os mix de cobertura, é extremamente fundamental. E seguir as doses corretas, não fazer subdose de produto, né? Pensando aí em ter um espectro melhor. Uma aplicação sequencial sempre é muito mais bem-vinda do que uma aplicação única, porque hoje a gente tem uma variabilidade muito grande de plantas daninhas tolerantes e também resistentes. Para isso é fundamental, muitas vezes, a gente adotar medidas aí que acabem fazendo com que haja eficiência. E eficiência se faz com uma combinação de diferentes mecanismos de ação. E olhando para o futuro, Jones, o que podemos esperar em termos de evolução dos herbicidas e da soja? Estamos avançando, né, Elpidio, num tema bastante específico, que é a edição gênica e também as novas plataformas de biotecnologia. Já existem pesquisas voltadas à soja sobre múltiplas tolerâncias e empilhamento e até ferramentas biológicas de controle de plantas daninhas. Então o futuro da agricultura ele vai ser mais sustentável, inteligente e integrado. Então vai depender muito mais do conhecimento, não só do consultor, mas também do agricultor, na adesão dessas tecnologias, porque elas vão fazer toda a diferença dentro de um ambiente. Muito obrigado, Jones Ricardo Henker, pela participação e pelas informações. E a você, produtor, fica a lição. O segredo do manejo é a diversificação e inovação constante. Até o próximo programa, Jones. Obrigado, Elpidio. Desejar a todos os nossos agricultores, clientes, associados da FUBRA, um ótimo final de semana e contem conosco e com toda a nossa equipe técnica. Cidade feliz representa
No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus